Então, nós vamos começar algumas dúvidas aqui que apareceram sobre a primeira lista de exercícios, já que a gente tem ainda um tempinho para finalizar. A dúvida seria no exercício 19 do desafio. Vamos pegar ele aqui primeiro. Esses exercícios que são desafio, muitas vezes é porque eles misturam, né? Características de elétron com de outras matérias. Então, nesse exercício especificamente, a gente acaba tendo um pouco de mecânica aqui, né? De fundamentos de mecânica, que foi a primeira parte que a gente viu no curso. Então, ele está misturando conhecimentos, né? Da matéria do primeiro conteúdo desse curso com conhecimentos dessa matéria atual. Então, é por isso, né, vamos falar assim, que ele é dito como desafio. Né? Então, o problema fala, duas partículas A e B têm massas igual a 2,6 gramas e carga de mesmo módulo Q, porém de sinais opostos. Então, um é positivo, outro é negativo. A partícula A está suspensa no teto por um fio de 0,35 metros de comprimento e massa desprezível. Quando A e B estão separados por uma distância de 0,25, igual está aqui, A está em equilíbrio estático com o fio a um ângulo de 45 graus com a vertical. Determine que. Então aqui a gente teria, né? Se eles estão de mesma carga, né? A gente teria uma força, né, de atração colombiana, dada pelos valores da carga. Qual que é o valor dessa força? Alguém sabe? Escrever aqui, me falar a equação? K vezes Q1. Isso, Q1, Q2, né? Sobre a distância entre 1 e 2 ao quadrado. Perfeito. Como eles têm o mesmo valor de carga, a gente poderia escrever como K, Q ao quadrado, sobre essa distância D ao quadrado, né, que a gente já tem aqui no problema. Então, essa é a força de atração entre esses dois. E ela está em equilíbrio com essa força, né, que estaria sendo feita nesse fio. Só que aqui, né, como ele passou ainda a massa, né, das nossas partículas, né, a gente teria também aqui, né, o efeito da força-peso. A gente teria além, vou tentar fazer aqui mais bonitinho. Aqui a gente teria uma outra força, que é a força-peso. Essa força-peso é massa vezes a gravidade, né? Então a massa dele é 2,6 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? Porque aqui está em gramas, vezes, vamos colocar aqui a gravidade, que a gente pode usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente já descobre que essa força-peso vale, vamos fazer aqui, 2,6 vezes 9,8. Aqui daria, então, 25,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá? Então, essa é a força peso. Então, a gente já desenhou a força colombiana. Vamos botar aqui um C para ela. Né? A força peso. Porque depois a gente vai ver, vai montar um sistema somando essas forças. Né? E aí a gente vai ter aqui, ó, mais uma força, que é a força de sustentação, que é essa tensão que está aqui no fio. Então, assim, a parte talvez mais desafio dessa questão é você juntar esses conhecimentos da primeira parte do curso, que é a força-peso, essa força de tensão, né? Vou chamar ela de T aqui, né? E relacionar, né, obviamente, essas forças, né, para encontrar as suas componentes. Né? Então, o que a gente tem? Vamos fazer um desenho mais bonitinho aqui, isolado, né? Para vocês entenderem melhor. Então, tá aqui nosso diagrama de corpo livre, né, que a gente viu lá, com a nossa força colombiana. Aqui a nossa força-peso. E aqui na diagonal a nossa tensão. E, obviamente, que essas três forças, né, estão gerando um equilíbrio estático. Então, a soma delas, né, obviamente, é igual a zero. Então, a gente teria que decompor. Então, a gente sabe que tem 45 graus, né?
Então, a gente teria que decompor essa força que está na diagonal na sua componente perpendicular, vamos fazer aqui, e na sua componente horizontal. Né? Aqui estaria 90 graus, né? Que a gente teria aqui entre esses dois. Então, aqui seria, vamos colocar aqui o nosso TX e aqui seria o nosso TY. Então, eu poderia colocar um sistema de coordenadas aqui, só para ilustrar, ó, onde aqui é meu eixo X, aqui é meu eixo Y. Então, a gente consegue ver aqui nesse problema, né, que a soma das forças em X e em Y tem que ser igual a zero. Né? Então, se a gente fosse montar nosso sistema de equações, o que a gente teria? A somatória das forças em X é igual a massa vezes a aceleração em X, que é igual a zero. E o somatório das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração em Y, que é igual a zero. Quais que são as forças que estão atuando em X? Vocês conseguem me falar aí? Consegue alguém? Olhando aqui para o diagrama, quem está atuando em X? Vamos lá, gente. Consegue? Aqui está o X e o Y. Quem está na direção X? O T de X? Isso, T de X e a força colombiana, não é isso? Aqui eu estou decompondo, ó, essas duas componentes, né? Elas estão formando essa, né? A soma dessa com essa está dando essa. Aqui eu estou só decompondo. Então, F colombiano, que está na direção positiva, desculpa aqui, menos a componente X da minha tensão, Tx, é igual a zero. Né? Da mesma forma, o que eu tenho em Y aí? TY, né? Que é Tem a a força componente peso e a TY. menos peso é igual a zero. Então, eu já sei que meu TY é igual a minha força peso, e eu já sei que minha força colombiana é igual a minha força X. Tá? Vocês concordam aqui, ó, que da minha força colombiana, eu tenho o valor. Se eu descobrir o valor da minha força colombiana, que é igual a Tx, eu vou ter F, eu vou ter K e eu vou ter D. Se eu tenho F, K e D, eu descubro o que é o valor da carga. Então, eu preciso encontrar o valor de Tx. Né? E o valor de Tx está relacionado com o valor de Ty. Né? Então, aqui vamos pegar o nosso triângulo retângulo. Eu sei que isso aqui é um pouquinho complexo, por isso que é desafio, porque a gente não chegou a resolver, eu acho que na parte primeira desse curso, nenhum problema de duas dimensões. Né? Mas aqui a decomposição de um vetor, eu não sei se vocês chegaram a fazer isso, ou a decomposição em x e y, né? Você aplica aquelas relações trigonométricas. Então, se a gente tem aqui, ó, vou desenhar de uma forma mais didática, né? Se eu tenho aqui, então imagina que eu peguei aqui, ó, esse triângulo e girei ele aqui para baixo, para ficar mais fácil de entender. Como que ele ficaria, né? Então, só representando ele de novo, tá? Esse retângulo aqui, ó. Como que ele estaria aqui, ó? Então, ele tem aqui, ó, o meu Tx, ele tem aqui o meu Ty, o valor dele. Entre Tx e Ty eu tenho 90 graus, todo mundo concorda que eles são perpendiculares. E aqui eu tenho 45 graus, que é o que ele passou aqui no problema. 45 graus. Né? E o que eu tenho aqui na diagonal? Meu T. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho os catetos Tx e Ty, e minha hipotenusa é T. Né? Então, como que eu relaciono meu Tx e meu Ty com T? Com seno e com cosseno. Então, se eu fazer seno de 45 graus, o que eu tenho? Cateto oposto, Ty, sobre a hipotenusa, T. Então, eu sei que meu Ty, olha pra você ver, ele vale T seno de 45 graus. E se eu pegar o cosseno de 45 graus, como que vai ficar? Cateto adjacente, que é Tx, sobre T. Então, eu posso descrever a minha componente de Tx como sendo T cosseno de 45 graus. Tá? Então, com isso, eu encontro o valor de T, com o valor de T eu encontro o valor de Tx, com o valor de Tx eu encontro o valor de Fc. Vamos fazer? Então, aqui eu já sei que meu Ty vale T seno de 45 graus, é o valor de Ty, e isso vale quanto? 25
25,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, meu valor de T vai ser igual a 25,5 vezes 10 a menos 3, dividido por seno. Quanto que vale meu seno de 45? Igual ao cosseno de 45, vale quanto? Alguém lembra? E aí? Vai valer raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso seria dividido por raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, que é igual ao cosseno de 45, né? E aí a gente encontraria um valor final de quanto? Vamos fazer aqui. Então, seria 25,5 dividido por raiz de 2, né? Raiz de 2. Então, aqui daria 0,36 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá? Então, eu descobri o valor de T. Tá? Então, agora, se eu tenho um valor de T, eu posso descobrir o valor de FC. Então, FC é igual a T, igual a gente viu aqui, cosseno de 45 graus, né? Só que reparem, o seno de 45 é igual a cosseno de 45, né? Então, o valor de T na verdade, o valor de T seno de 45 é igual ao valor de T cosseno de 45. Então, nem precisaria calcular, eu já poderia usar o valor direto de 25,5 vezes 10 a menos 3. Né? Então, FC é igual a T cosseno de 45, nesse caso, né, TX é igual a TY, né? Porque, no caso, seno de 45 ou cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, né? É o mesmo valor. Então, eu já sei que meu TC, que é igual... Vamos apagar aqui rapidinho, só... Isso. O meu FC vale 25,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, agora que eu tenho FC, K e D, eu calculo o Q. Então, a gente volta para a equação. O que é meu Q ao quadrado? Né? Só isolando o Q aqui primeiro. Ele vai ser FC vezes a distância ao quadrado dividido por K. Então, meu valor de Q é a raiz de FC vezes D ao quadrado dividido por K. Como que isso fica? FC é só substituir, né? Então, vai dar 25,5 vezes 10 a menos 3, vezes a distância, aqui já está em metro, então fica vezes 0,25 ao quadrado, dividido por K, que é 9 vezes 10 a 9. Tudo isso raiz. É só uma questão de calcular aqui na calculadora mesmo, né? Jogar os dados aqui, né? Então vai dar... E aí o valor da carga seria de 4,2 vezes 10 a menos 7 coulombs. Entendido, Bianca, né, que perguntou? Isso, obrigada, professor. Entendi, sim. Eu vou disponibilizar essa explicação, tá? E o Jamboard para vocês. Continuem tentando fazer a lista, tudo bem? E na aula que vem a gente continua tirando as dúvidas, tá bom? Ok, professor, obrigado.